Então, muito bem-vindos a todos a esta nossa casa virtual, que é a Igreja da Cidade no Porto, né? Para quem nos está a seguir noutras cidades, noutras regiões, sei que até algumas pessoas fora do país. Um grande abraço de coração para todos quantos nos estão a seguir, em qualquer parte do país ou do mundo. Um grande abraço no nome de Jesus, com muita força, com muita esperança, porque dias melhores estão quase a chegar, amém? Dias melhores estão quase a chegar e vamos tirar ao máximo proveito deste tempo, né, que estamos a atravessar, em que somos obrigados a estar mais recolhidos. Isso, por um lado, é mau, naturalmente, né, porque o mundo, de certa forma, parou em muitos aspectos, né, pelo menos está assim em suspenso, né? Mas de certa forma há muita coisa que nós podemos aproveitar nesta altura para fazermos, para pormos em ordem, né? Muita coisa para orarmos por novos planos, novos alvos, novos sonhos, daquelas coisas que nós há muito tempo não tínhamos tido tempo ainda para organizar, para tomar notas, para escrever, para planear, para sonhar, né? Esta é uma boa altura, né? Por isso, ora mais, lê mais, a começar pela Palavra de Deus, lê também bons livros. Por favor, não passe o tempo a ver noticiários, ok? Isso não é bom, okay? Não é bom para a tua saúde espiritual, mental, emocional, etc. Por isso, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Quem está aí a seguir-nos, estamos a transmitir ao vivo na nossa página do Facebook da Igreja, por isso está aberta a todo o público, todos podem partilhar, colocar gostos, se gostarem, naturalmente, comentários, perguntas, dúvidas, o que quiserem, partilhem com os vossos amigos, e se calhar também com alguns inimigos, que eles vão precisar também de ouvir a palavra de Deus, que é bom, né? Partilha aí nos grupos onde tu estás, se for indicado, etc. Temos algo muito bom, né? Muito bom da palavra de Deus para compartilhar convosco nesta manhã. E antes de mais, vamos ler as Escrituras, que é, se tens aí Bíblia em casa, pega na tua Bíblia, está no telemóvel, em qualquer lado, e abre, por favor, comigo no Salmo número 91. Salmo 91, um salmo que penso que muitos conhecerão, a maioria dos que nos estão a ver neste momento conhecerão. É talvez o salmo mais conhecido das Escrituras, se calhar logo a seguir ao Salmo 23, não é, que fala do Senhor que é nosso bom pastor e nada nos faltará. Amém? É um texto das Escrituras que até muita gente em casa mais religiosa e supersticiosa costuma ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, que é para dar sorte, não é? Mas nós já sabemos que isso não funciona assim, não é? Isso não funciona assim. A Bíblia não é para estar aberta para dar sorte. A Bíblia é para entrar no teu coração aberto, né? Na tua mente que está receptiva para receber a palavra de Deus, né? A palavra de Deus funciona quando é posta em prática e não como superstição, mezinha, ou seja lá o que for, né? Então nós queremos nesta manhã continuar, né, nesta série de mensagens que nós estamos a falar já há algumas semanas. Uma série que nós intitulamos Proteção Vitoriosa em Deus. Proteção vitoriosa em Deus. Se há alguma altura que nós devemos falar sobre a proteção de Deus, é esta é a melhor altura, não é, de todos os tempos, não é? Porquê? Porque há montes de gente, muita gente que está com medo em casa, não é? Muita gente que está angustiada, perplexa, sem saber o que é que vai sair daqui, muita gente ansiosa, etc.
Eu acho que quando isto tudo parar, né, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras vão se encher por todos os lados, porque muita gente está realmente temerosa, muita gente está preocupada, ansiosa, e é assim, isto será normal para quem não conhece as Escrituras. Uma atitude destas é normal para quem não conhece Deus. Agora, quem conhece Deus não tem que estar nessa posição. E nós já começamos, há umas semanas atrás, a fazer um estudo. Estamos mais a ensinar e a estudar, não tanto a pregar, porque eu quero que vocês possam pegar neste texto e não apenas citá-lo até de cor, como uma fórmula mágica, versículos que tu sabes de cor e salteado, mas eu quero que entres mais fundo, que possas escavar um pouco mais, que esta palavra se torne muito mais do que apenas um conhecimento mental, mas que se torne vida para ti no teu coração. E tu possas aplicá-la à tua vida e vivê-la, né? Isso é o mais importante. E nós lemos já, estudamos já os primeiros 3 versículos deste salmo fantástico. E logo no primeiro te diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, estará preocupado. Não é assim que diz a tua tradução? Como é que diz a tua tradução? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. À sombra do Omnipotente, descansará. Diz lá comigo, descansar. Descansar. Respira fundo. Descansa em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vai estar preocupado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vai estar ansioso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vai estar cheio de medo, cheio de ansiedade, não vai estar cheio de pânico como tanta gente, mas vai descansar. E isto aplica-se, seja nesta situação de pandemia que o mundo está a atravessar, seja numa situação qualquer de tempestade que vem à tua vida. E por isso nós vamos hoje avançar, temos coisas muito importantes para falar convosco. Aleluia. Ok. Estava aqui a dar um ruído estranho. Ok. E vamos avançar hoje, então. Nós falamos já com alguma profundidade, penso que há 2, 3 semanas, não é? Porque entretanto depois meteu-se o fim de semana da Páscoa, mas falamos já com alguma profundidade dos primeiros 3 versículos. Tu podes depois ir lá atrás, isto está gravado, podes ir ver lá atrás, se não viste, ou podes rever, não é? E aprofundar melhor o que foi falado. E hoje vamos avançar um pouco mais e vamos ler aqui a partir do versículo 4. Versículo 4 até ao 6 do Salmo 91. Salmo 91, versículo 4 até ao 6. Diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então começa aqui no versículo 4 dizendo que Deus te irá cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas tu poderás estar seguro e confiar. Isto faz-nos lembrar muito, não é? aquela imagem, não é? Aquela imagem da galinha que recolhe os seus pintainhos e que, quando eles se sentem temerosos por qualquer situação, ou com frio, ou seja lá de que forma for, eles vão e correm, não é? E correm para debaixo das asas da sua mamã galinha.
E da mesma forma, nós sabemos, claro, que Deus não tem literalmente asas, Deus não tem literalmente penas. Ele está aqui a usar uma linguagem simbólica para nos mostrar aquilo que nós devemos sentir acerca da sua proteção. Quando tu sabes quem é aquele que te está a proteger, quando tu sabes e entendes que esconderijo é esse, que lugar secreto é esse, onde tu te podes abrigar de qualquer situação e permanecer lá. E nós já vimos que não é apenas um lugar de passagem, é um lugar de permanência. É um lugar de habitação. Aquele que habita não é aquele que passa, aquele que visita, é aquele que habita. Aquele que habita. Ou usando um termo, né, que Jesus usou muito lá quando falou da videira em João capítulo 15, aquele que permanece. Diz lá comigo, permanece. Vocês também podem dizer aqui, permanece. Aquele que permanece, aquele que habita. Então, com Deus, tu sabes que estás seguro. Jesus falou sobre isso quando falou acerca de Jerusalém. Oh, Jerusalém, como eu gostava de te abrigar debaixo das minhas asas, como uma galinha abriga os seus pintainhos. Como Jesus gostaria que o povo de Israel, na altura, se tivesse abrigado à sombra das suas asas, da sua proteção. Eu creio que se os crentes acreditassem nisto que nós estamos aqui a dizer e que estamos aqui a citar das Escrituras, eles não teriam mais do que se preocupar. É impossível tu teres uma consciência clara deste local de permanência, deste local de habitação em Deus. É impossível tu estares consciente desta proteção que Deus tem para ti à tua disposição e permaneceres ansioso, perturbado, em pânico, cheio de medo, preocupado. Nem preocupado tu deves estar. A palavra de Deus ensina-nos que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tu não consegues estar preocupado e em fé ao mesmo tempo. E então é aquilo que este texto nos fala aqui, né? Ele nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estaremos seguros. Agora, a sua verdade é escudo e broquel. E repara que estas duas verdades estão colocadas aqui juntamente na Bíblia. Ela ensina-nos algo muito interessante, muito poderoso. Quando tu és um cristão ainda novo, um novo crente, tu podes correr para Deus a qualquer altura e Ele vai te proteger de uma forma especial. Ele vai te responder de uma forma especial. Eu tenho a certeza absoluta que todos quantos me estão a ouvir, se já são crentes em Jesus Cristo, se conhecem as Escrituras, se já têm uma caminhada com Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, lembram-se certamente do tempo e da altura. Muitos se lembrarão do dia, da hora, do mês exato, etc., o local onde estavam quando tomaram a decisão de seguir Cristo. E tu lembras-te certamente que nos teus primeiras semanas, meses, anos até, da tua caminhada com Deus, parece que Deus, não sei se te lembras dessa sensação, parece que Deus respondia mais depressa à nossa oração. Parece que não era preciso fazer tanto esforço. Mas depois, à medida que o tempo foi passando e tu foste crescendo em Deus e foste aprendendo mais, Ele foi esperando mais de ti. Ele foi esperando mais de ti. Deus esperava mais e espera que aqueles que já têm uma caminhada, que são mais maduros,
que não tenham apenas uma atitude de pintainho, de correr para debaixo das asas, sempre que há algum problema, mas eles agora já podem tomar este escudo e este broquel e combater o inimigo. Da mesma forma que, imaginando, por exemplo, não sei quantos de vocês me estão a ouvir que cumpriram o serviço militar ou andaram lá na tropa, como se diz aqui para estes lados. Alguns até se calhar mais velhos estiveram em alguma guerra, como no ultramar ou coisa parecida, né? E nós sabemos que não se pega, né, num jovem recruta que acabou de chegar ao quartel, que ainda na semana passada lhe raparam o cabelo e lhe puseram uma farda e uma metralhadora nas mãos e o puseram ali a correr e a conhecer algumas coisas do serviço militar. Não vão pegar naquele jovem e colocá-lo logo na frente da batalha. Seria um suicídio, seria ridículo. Ele, durante um tempo de preparação, vai estar debaixo das asas da proteção do seu aquartelamento e vai estar ali protegido, né? Porque ainda não é o tempo de ele ir para a guerra, para a frente de batalha. Mas chegará o tempo. Chegará o tempo em que ele vai estar preparado. E nesta altura, a palavra de Deus ensina-nos que há um tempo em que tu vais ter que usar o tal escudo, o tal broquel. Quando a palavra de Deus fala aqui em escudo, a palavra hebraica traduzida aqui como escudo refere-se a um escudo grande, um escudo suficientemente grande para cobrir todo o corpo. Broquel é um escudo, mas pequeno, que era segurado só com um braço ou uma mão, enquanto com a outra eles lutavam com a sua espada. E então aquele broquel apenas protegia uma determinada parte do seu corpo, uma parte vital para rechaçar os ataques do inimigo numa determinada área. E isso o guerreiro fazia. E é interessante, se nós vemos aqui, que o salmista diz, no versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, e a tua verdade, em algumas traduções diz a tua fidelidade, a tua verdade, será escudo e broquel. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse isso lá em João capítulo 17, versículo 17, ele estava a orar ao Pai e disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Então aquilo que vai agir como teu escudo ou teu broquel é a verdade da palavra de Deus, a verdade das Escrituras. Tu não podes combater o inimigo sem conheceres as Escrituras. Então, quando és atacado de alguma maneira, imagina quando uma dor te ataca no teu estômago, por exemplo, então tu podes pegar no teu broquel e vais atacar especificamente aquela zona, aquela área onde estás a ser atacado. Tu estás a ser atacado, por exemplo, na tua saúde, então tu pegas num versículo, né, podemos lá em Êxodo capítulo 23, versículo 25, e tu declaras, Pai, eu te dou graças, Senhor, porque tu abençoas o meu pão, a minha água, e removes de mim toda a enfermidade. E tu tomas autoridade sobre a enfermidade, tomas autoridade sobre a dor, e ordenas que saia no nome de Jesus, porque foi isso que Jesus nos ensinou para fazer. Tu não vais pedir a Deus que Ele faça. Tu usas a autoridade que Jesus te deu. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, eis que eu vos dou autoridade. Em algumas traduções diz poder, mas a palavra no original é autoridade. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tu tens que exercer essa autoridade.
O apóstolo Tiago, ele também escreveu: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Depois Pedro também fala sobre isso, que o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti. Vós resisti. Tu usa a palavra de Deus. Não peças a Deus uma coisa que Ele já te deu. Não peças para Deus fazer uma coisa que Ele te mandou a ti fazer. Não é ensino do Novo Testamento pedir: Deus, Senhor, por favor, repreende Satanás, ou tira daqui o diabo, ou faz qualquer coisa. Zero. Isso não é bíblico, não é neotestamentário isso. Nunca. Tu nunca vês os discípulos de Jesus fazer isso. Nunca. Tu tens que saber usar o teu escudo, tens que saber usar o teu broquel. Por isso tens de te encher da palavra de Deus, porque é essa palavra, essa verdade que te vai ajudar, que te vai dizer como é que tu vais usar esse escudo e esse broquel. Se tu estás na frente da batalha, quando tu estás lá a lutar contra o inimigo, tu não vais gritar para o general: oh, senhor general, venha aqui derrotar este soldado inimigo. É isso que tu fazes? Não. És tu que tens que lutar. És tu que tens que resistir. E quando tu resistes com autoridade, quando tu resistes tendo uma noção clara de quem tu és em Cristo, então o inimigo vai ter respeitinho e vai pensar duas vezes antes de mexer contigo. Hello? Vocês estão aí? Aleluia. Isto é tão importante. Tão importante. Dá vontade de fazer um momento de selá aqui. Enquanto vocês fazem selá, é bom beijar. Até rima. Então, quando Satanás vem fazer guerra em força contra ti, procura usar todas as escrituras que tu conheces para combateres nessa área específica que o inimigo está a vir contra ti. Enche da palavra de Deus, no seu todo, o tal escudo protetor geral. Mas ser sábio também, quando estás a ser atacado em alguma área específica, procura nas escrituras. E hoje é tão fácil. Hoje é tão fácil. Existem concordâncias em papel, online, etc. Procura textos das escrituras que te ajudem nessa área específica, seja qual for o problema, seja qual for a batalha que tu estás a passar. Faz alguma coisa. Não peças só oração aos outros. Não estejas só a ligar para toda a gente, para orar por ti, por não sei o quê. Ok, não há nada de errado nisso, mas tu faz alguma coisa. Vós resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em meu nome, disse Jesus, expulsareis demónios. Quem? Cada um daqueles que crê nele. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. João 14, 12. Jesus dá-te essa instrução clara. Muitos cristãos têm dificuldade até nos pequenos ataques. Estes cristãos não sabem viver nem permanecer no esconderijo do Altíssimo. Satanás terá sucesso contra qualquer pessoa que não atue segundo a palavra de Deus. Repara, quando Jesus foi atacado por Satanás no deserto, como é que ele resistiu? Sempre dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Agora, para Jesus dizer está escrito, ele tinha que saber o que é que estava escrito. Jesus nunca, depois, não podes pensar, não, Jesus era Deus, ele sabia muito bem, ele sabia a Bíblia de cor e salteado. Sim, Jesus era a palavra viva, mas ele estudou como qualquer criança judaica, desde menino conheciam as Escrituras.
Desde criança. Desde criança. Ele não foi ali ao Google no instante, quando o diabo estava a atacar à procura de um versículo. Não, ele conhecia as Escrituras. Enche da palavra de Deus constantemente. Faz uma coisa, em vez de passares o dia a ver noticiários, vê vídeos da palavra de Deus. Vê, hoje em dia, muitas televisões até são Smart TV, tu podes ligar até o YouTube na televisão, vê bons vídeos da palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, enche da palavra. Lê bons livros. Tu não tens desculpa agora, não podes dizer, não tenho tempo. Não. Claro que tens tempo. Aproveite este tempo agora, esta estação, porque eu te garanto, em condições normais, isto nunca mais vai voltar a acontecer. Em 2000 anos de cristianismo, isto nunca aconteceu no mundo. Nunca. Nunca. As igrejas do mundo inteiro fecharam as suas portas, os edifícios das igrejas. Nunca. Nunca. Em alguns países mais totalitários podem proibir a pregação do Evangelho. Noutros países com regimes mais estranhos podem proibir igrejas de existirem, podem queimar igrejas, matar cristãos. Isto acontecem, focos deste tipo de violência e de pressão, etc., sobre diferentes igrejas, etc., em diferentes países do mundo. Mas isto, desta forma como nós estamos a ter hoje, nunca aconteceu. Por isso aproveita o tempo. Aproveita bem o tempo. Para quando chegares ao outro lado, quando isto terminar, é bom que estejas mais forte, mais sábio, melhor preparado para aquilo que vem a seguir. Estamos de acordo? Amém? Olha, eles aqui estão de acordo comigo. Espero que tu também estejas de acordo comigo, porque se não estiveres de acordo comigo e não fizeres a tua parte, vais continuar a levar pancada como tens levado nessas áreas que não tens fortalecido. Tu conheces melhor do que ninguém quais são as tuas áreas mais fracas. E sabes uma coisa? O pior é que o diabo também sabe. Então, ser sábio, fortalece-te nessas áreas que estão mais débeis. Fortalece-te nessas áreas. Toma com as tuas mãos de fé, toma esse escudo, toma este broquel e começa a usá-los. Ganha maturidade, começa a usar isso. O escudo e o broquel físicos protegiam partes vitais do corpo do soldado contra os ataques dos seus inimigos e opositores. Deus quer que tu uses também esse escudo, esse broquel para proteger certas partes vitais da tua vida. Protege a tua mente, protege o teu coração, de forma que os ataques do inimigo não te toquem, derrotando-te. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, aquele que está firme em Deus, diz que o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isto não é um conto de fadas, é a palavra de Deus para ti. Não quer dizer que o maligno não te vai sacudir, não vai ver como é que está a tua estrutura, mas ele intrinsecamente não te vai tocar, porque tu estás protegido, cheio da palavra, cheio do conhecimento da tua autoridade que tu tens. Porque o problema de muitos cristãos não é não terem autoridade, é não conhecerem a autoridade que têm. Muitas vezes nós temos a nossa cabeça lavada religiosamente, em vez de renovada com a palavra de Deus.
Olha para as Escrituras. Se aquilo que tu aprendeste há não sei quantos anos não está de acordo com as Escrituras, por mais respeito e honra que deves ter com essas pessoas que te ensinaram isso, rejeita, põe de parte. Não ponhas de parte as pessoas, continua a amá-las, se ainda estão vivas, mas põe a palavra de Deus em primeiro lugar. Não importa quem te ensinou o erro. Não preserves o erro, não continues caminhando no erro só porque tens muito respeito por quem te ensinou. Eu peço desculpa, mas isso não seria uma decisão sábia da tua parte. Deus deu-nos a todos uma coisa fantástica entre as orelhas e que se chama cérebro. Deus deu-nos uma coisa fantástica que se chama bom senso. Então usa o teu bom senso. Olha para a palavra de Deus. Porque é a palavra que te vai fazer vencer. E não bons conselhos. Se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. Por isso, olha para a palavra. Eu disse, olha para a palavra. Diz lá para a tua pessoa, para a pessoa que está ao teu lado aí no sofá, lá aí na mesa, lá em casa. Olha para a palavra. Põe a palavra em prática. Amém? Põe a tua vida em ordem. Põe a palavra de Deus em prática. Então, quando tu tens maturidade, tu vais caminhar nessa autoridade. A palavra de Deus, como eu disse, é a verdade, lá em João 17:17. É a única coisa que vai proteger a tua mente e o teu espírito contra os ataques do inimigo. Aleluia. Muitas traduções, como eu disse, traduzem esta palavra verdade aí no versículo 4. Em alguns casos traduzem como estabilidade, certeza ou firmeza. Existe apenas uma coisa que é totalmente verdade. Existe apenas uma coisa que é estável, certa, fiel e firme. E essa única coisa chama-se a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se tu vais a um sítio qualquer religioso e não te ensinam a palavra de Deus, meu querido, mais vale ires tomar um bom café com a tua esposa, ou com o teu marido, ou com os teus filhos, dar um passeio até à praia quando isso for possível, porque ires a um sítio religioso onde não te ensinam as Escrituras, estás a perder o teu tempo. A Bíblia diz, errais desconhecendo as Escrituras. Como é que pode haver um sítio religioso que até se diz cristão e não, as pessoas não são ensinadas aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo ensinou? Como é que isso é possível? Como é que se pode ir a um sítio que se diz supostamente cristão e não conhecemos o que Cristo ensinou? A palavra cristão foi usada há cerca de 2000 anos, pela primeira vez numa cidade chamada Antioquia. E aquelas pessoas da cidade olhavam para aquele grupo, chamavam-lhes da seita. Os tempos parece que não mudaram muito às vezes. Olhavam para aquele grupo de gente, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, naquela cidade, e aquela gente, eles eram tão parecidos com Cristo, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, como viviam, no seu estilo de vida, como falavam do Evangelho, como faziam as obras de Deus, etc. Eles eram tão parecidos com Cristo, que, num sentido jocoso, a palavra começou quase, o termo original foi quase num sentido de gozo para com eles. Começaram a chamar-lhes cristãos, ou pequenos cristos. Pequenos cristos, porque eles eram tão parecidos com Cristo, e aquilo começou por ser quase que um insulto, um gozo, que com aquele povo tornou-se um termo muito conhecido hoje em dia. No entanto, para tu seres cristão, não basta teres o rótulo, tens que ter o conteúdo. Existem muitos pseudo-cristãos, existem muitos cristãos de rótulo, mas não têm o conteúdo. Eu já entrei em muitos lugares
onde eles pensam que são cristãos, mas nem sequer ensinam as Escrituras. Tu achas que és um cristão e não conheces as Escrituras, é a mesma coisa que queres ser advogado, ser para passar para a faculdade de Direito, queres ser médico, ser passar para a faculdade de Medicina. Hello? Será que tu gostavas de ser operado por um médico que encontrou o seu diploma num pacote de cereais? Não? Tu gostavas de ser defendido em tribunal por um advogado que tirou o seu curso de correspondência? Se tu queres ser cristão a sério, e não penses que eu estou a falar para o grupo A, B ou C, estou a falar para ti. Porque há muitos crentes, há muitos crentes que não creem. Há muitos crentes que são mais carentes do que crentes. Jesus também tinha muitos desses. Se tu leres os últimos versículos de Marcos capítulo 16 ou até de Mateus capítulo 28, fala lá de discípulos que andavam atrás de Jesus, mas que não queriam acreditar. Eram crentes, não crentes, eram crentes, não crentes, crentes descrentes. Muita gente anda nas igrejas só para ir à bola. Só porque é divertido, só porque acham bonito, simpático, gostam muito dos cânticos, etc. Estou a falar para ti também. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática, podemos ser tudo, menos cristãos ou discípulos de Cristo. Aproveita este tempo para fazer uma introspectiva, né? Aliás, uma introspeção interior daquilo em que está baseada a tua vida. Tu vais a uma igreja que prega as Escrituras, ótimo. Será que tu pões em prática aquilo que eles pregam? Ou será que tu vens à igreja, sabes as expressões todas, conheces os clichês todos, até vens com uma Bíblia enorme debaixo do braço, para toda a gente achar que és um cristão, mas depois sais porta fora e és tudo menos um discípulo de Cristo. Aproveita este tempo. Eu não te estou a condenar, estou-te a alertar que é tempo de pormos a vida em ordem. A palavra de Deus te diz que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. De repente fez-se muito silêncio. Aqui também está muito silêncio. Aleluia. Renova a tua mente com a palavra de Deus. Renova a tua mente. Deixa que essa palavra encha o teu espírito. Só assim irás apagar os dardos inflamados do maligno. Vê o que é que diz lá em Efésios. Ok, podes respirar fundo agora um bocadinho. Vou avançar no tema. Respira fundo. Ok. Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Lembras do tal escudo? E o broquel, né, da mesma família. Toma o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E versículo 17. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete é colocado sobre a cabeça. Isto refere-se à renovação da tua mente, como o apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não nos devemos conformar ou adotar a forma deste mundo, mas transformar-nos. Passarmos por essa experiência, dessa metamorfose, como através da renovação do nosso entendimento.
Quando alguém nasce de novo, aquilo que nasce de novo é o seu espírito. Ok? Aquilo que nasce de novo é o seu espírito. Se tu antes de conhecer Jesus, ou se alguém, agora já não estou a falar para ti, mas se alguém antes de conhecer Jesus era um pecador estúpido, no dia em que se converteu a Cristo, passou a ser um santo estúpido. Ele de repente não ficou mais sábio só porque naquele dia tomou a decisão. Claro que essa decisão foi uma boa decisão, mas ele não ganhou inteligência de repente. A sua mente não foi salva, o seu corpo não foi salvo. Alguém que era um pecador feio passou a ser um santo feio. Não é? Toda a transformação da mente, do resto, tudo, depois vem com o tempo. Por isso o apóstolo Paulo, falando para cristãos, falando para gente nascida de novo, ele diz, vocês tenham cuidado, não adotem a forma do mundo, porque o mundo quer sempre informar-vos. Não é informar-vos, é informar-vos. Meter-vos dentro de uma forma. Isso mesmo. Gostaram da informação? Isto aqui não é só informação, é também a informação. Então, arranjamos aqui umas palavras novas e tudo. O apóstolo Paulo, ele diz, não vos deixeis informar dentro da forma, do molde do mundo, mas transformai-vos. E essa transformação vem pela renovação do entendimento, através da palavra de Deus. Diz que só assim, como diz lá em Efésios, só assim nós iremos apagar os dardos inflamados do maligno. Só o escudo da fé, e atenção, fé é sempre baseada nas Escrituras. Há muita gente cheia de fezada, mas pouca fé. Há muita gente que se acha com muita fé, mas depois na hora da verdade alaga-se por todos os lados, derrete-se por todos os lados, cheio de medo, porque não tem verdadeira fé baseada nas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita gente quer crescer em fé através de bonitas histórias, bonitos testemunhos. Testemunhos são fantásticos. Podem inspirar-te, mas não te dão fé. A fé começa onde a palavra de Deus é conhecida. Muita gente quer crescer em fé através de manifestações do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo são fantásticas, mas ninguém cresce espiritualmente. Ninguém cresce em fé através de profecias, de revelações, seja lá o que for. O que importa é a palavra de Deus. Tudo o resto vem por acréscimo. Tudo o resto pode ser ornamento no bolo, mas a verdadeira massa é as Escrituras. Qualquer cristão que pauta a sua vida por outra coisa que não seja a palavra pura e dura de Deus, não vai crescer muito tempo. Pode de início parecer uma coisa muito interessante, pode de início parecer que vai ser ali um campeão, mas na hora da verdade, na hora do aperto, ele não vai aguentar a pressão, ele vai quebrar, porque ele não tem estrutura. A única coisa que te dá estrutura e verdadeira maturidade em Deus é a palavra de Deus. No dia em que nós entendermos isto, verdadeiramente, a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa vida nunca mais será a mesma. Aleluia. A tua vida de oração nunca mais será a mesma quando tu perceberes a importância das Escrituras na tua vida.
Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não basta estar em Jesus. As vitórias em Deus não são automáticas. As vitórias em Deus, as conquistas em Deus não vêm do céu aos trambolhões. Tens que tomar conhecimento delas, tens que crer nelas e tens que as pôr em prática. Há pessoas que pensam, não, eu sou cristão, por isso isto agora é canja. Não, não é canja. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tu tens que crer nisso. Como é que tu vais conseguir ter bom ânimo se a palavra de Deus não está no centro da tua vida? Não consegues. Como é que tu consegues ter bom ânimo no meio da aflição se tu não tiveres a certeza, a convicção de quem tu és em Deus? Como é que tu consegues ter bom ânimo no meio da aflição se tu não tiveres a certeza que Jesus está no teu barco e tu vais passar a tempestade? Como é que tu podes ter bom ânimo no meio da aflição se tu não entenderes a palavra de Jesus? Deixa-te de religiosidades. Porque muitas vezes não é só o mundo que nos tenta informar. Há muito mais religiosidade dentro das igrejas do que lá fora. Lembra-te que Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Jesus dava-se muito melhor com pecadores do que com religiosos. Jesus nunca teve problema com pecadores, era com os religiosos que ele tinha problemas. Passaram-se mais de 2000 anos e a coisa não mudou muito. Nos versículos 5 e 6, para concluir, a palavra de Deus diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então tu não tens que temer o espanto noturno, não tens que temer a seta que voa de dia, não tens que temer a peste na escuridão, não tens que temer a mortandade que assola ao meio-dia. Tu não tens que temer. Diz lá comigo, eu não tenho que temer. Quem diz isto é Deus para ti. É Deus que te diz isto. Tu não irás temer, diz Deus, esse espanto noturno, qualquer tipo de medo ou terror que venha durante a noite. Deixa-me só fazer aqui um parênteses e orar por algumas pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por situações de pessoas que são visitadas durante a noite por espíritos de medo. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que constantemente têm pesadelos, que constantemente acordam todos suados, que acordam de noite, sentem presenças estranhas no quarto, veem vultos, acordam cheios de medo em relação a situações na sua vida, têm ataques de pânico. No nome de Jesus de Nazaré, eu tomo autoridade sobre todos esses demónios do inferno. Eu quebro o teu poder, diabo, na vida dos meus irmãos. Não tens lugar nas suas casas, nos seus lares. Aquele que está em Cristo já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que está em Cristo, o sangue de Jesus já foi derramado, já foi aspergido nas portas da sua vida. E nenhum demônio do inferno lhe pode tocar. Por isso eu falo vida, eu falo paz, eu falo autoridade. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Muita gente tem essas visitas de noite. Toma autoridade sobre isso. Deus não disse que não viria a tentação para tu temeres,
Mas ele diz que não deverias temer. Em 2 Timóteo 1,7, Deus diz que não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de uma mente sã. Ele não te deu um espírito de medo. O medo é um espírito, não é uma sensação. O medo não é uma sensação. É um espírito, é um demónio do inferno. Deus opera no espírito da fé. O espírito que crê e fala, como fala em 2 Coríntios 4,13. É nesse espírito, nessa atmosfera que Deus se move. No espírito da fé, no ambiente da fé. Satanás move-se no espírito do medo, no ambiente do medo. Rejeita isso, resista a isso. A palavra de Deus também diz, em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus já foi derramado no teu coração. E esse amor, segundo 1 João 4,18, lança fora todo o medo. O perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo o medo. Se tu ainda não tens este amor de Deus no teu coração, se tu não tens ainda este amor que lança fora todo o medo, hoje mesmo, agora mesmo, pede a Deus que entre na tua vida. Eu não estou a falar de religião, estou a falar de Deus, que enviou o seu Filho Jesus a morrer por ti. Hoje mesmo, convido-o a entrar na tua vida. Convido-o a guiar os teus passos. Pede-lhe que Ele perdoe os teus pecados e faça-te uma nova criatura. E a partir daí, desse momento, o Espírito Santo entra dentro do teu espírito, entra dentro do teu coração. O amor de Deus é derramado no teu coração. Não estou a falar de amor humano, por mais bonito que seja. Estou a falar do amor incondicional, ilimitado, imensurável de Deus. Então, quando tu amas o Senhor, tu podes deitar-te em paz, descansar em paz, dormir em paz. Como diz no Salmo capítulo 4, versículo 8, Ele faz-te habitar em segurança. Também diz no Salmo 121, versículo 4, Salmo 121, 4, diz que aquele que guarda Israel, como diz a Escritura, não dorme nem desqueneja. Podes orar a qualquer hora, podes clamar por Deus a qualquer hora, Ele está sempre acordado. Ele não dorme. Tu não tens que temer. No versículo 11 deste Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardarem. Tu tens anjos de Deus à tua volta para te guardarem. Só que os anjos, a palavra de Deus diz que os anjos executam a palavra do Senhor. Ou seja, os anjos de Deus movem-se num ambiente de palavra. Quando declaras a palavra de Deus, os anjos movem-se a teu favor. Se tu falas palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de incredulidade, os anjos estão parados. Muitos e muitos cristãos à face da terra têm os seus anjos em quarentena há muitos anos. São anjos que estão de férias, em plena quarentena, sem fazer nada. Estão em teletrabalho. Porque são cristãos que não falam a palavra de Deus. São cristãos que realmente não praticam nem creem aquilo que dizem crer. Aleluia. Nós teríamos muito para falar sobre isto, não temos tempo. Não temos tempo. Isto é muito importante, tu ensines aos teus filhos. Tens filhos pequenos, crianças, adolescentes, jovens. Ensina isto aos teus filhos. Ensina-os a usar o precioso nome de Jesus. Ensina-os a orar. Ensina-os acerca do poder que está no nome de Jesus. Ensina-os que não têm que ter medo. Diz-lhes que se alguma vez alguém os tentar magoar, fazer mal de alguma forma, eles que gritem pelo nome de Jesus. Se alguma vez acordarem de noite com medo, uma coisa estranha, eles que gritem pelo nome de Jesus. Não é papá, mamã, é Jesus. Jesus. Quando o nome de Jesus é proclamado, clamado com poder e autoridade, Satanás foge em terror. Ele foge em terror. Ensina aos teus filhos
que eles não têm que ter medo de coisa alguma, porque Jesus está com eles. Jesus está com eles. Tu não temerás seta que voa de dia, ataques abertos, perseguição, insultos, etc. Tu não temerás. Deus vai cuidar de ti em qualquer circunstância, seja qual for o problema que está a assolar a tua vida. Não estamos a falar só desta situação de pandemia que o mundo está a atravessar. Qualquer problema de necessidade material, etc., Deus vai cuidar da tua vida. Deus, Ele é especialista em milagres. Ele é especialista em milagres. Todos conhecem, agora não temos tempo para ler, mas se estás aí a tomar nota, escreve 1 de Reis 17, 1 a 16. Em 1 de Reis 17 fala da história de Elias, como Deus cuidou de Elias em tempo de fome. A tua vida não depende das circunstâncias, a tua vida não depende da economia, a tua vida depende da tua fé em Deus. Em tempo de fome, Deus pode cuidar de ti. Deus pode prover para ti. Põe o seu reino em primeiro lugar, como ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te fies nem confies no teu entendimento, como nos ensina lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Mesmo em tempo de fome, Deus cuida de ti. Vê o que diz no Salmo 33, versículos 18 e 19. Rapidamente, temos pouco tempo. Mas eu queria deixar só esses pensamentos finais convosco. Salmo 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Deus conserva-te, Deus preserva-te, Deus supre, mesmo no meio da fome. Também no Salmo 37, versículos 18 e 19. Salmo 37, 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos, a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Nos dias de fome se fartarão, aleluia. Então somente crê em Deus. A palavra de Deus também diz aí no versículo 6 do Salmo 91, que tu não temerás a peste, nem a pestilência que anda na escuridão. Não importa se o perigo vem de noite, vem de dia, vem em que situação vier. Tu não vais ter medo. Tu não vais ter medo de qualquer destruição ou mortandade que assola ao meio-dia. Isto pode referir-se a qualquer situação, mesmo na natureza, tremores de terra, inundações, furacões, incêndios, seja lá o que for. Em Isaías capítulo 43 diz assim, Isaías 43, versículos 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Isto também é para ti, se tu és um crente em Jesus Cristo, porque todas as promessas do Antigo Testamento também são para ti. Estas boas palavras. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor. Tu és um remido? Claro que és um remido. Foste lavado pelo sangue do Cordeiro, foste remido. Deus está a falar contigo. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, diz Deus. Se tu és nascido de Deus, nascido de novo, tu és de Deus, isto é para ti. E Deus sempre cuida bem dos seus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, aleluia. Amém. Tens que crer nisto. Lê a história daqueles 3 amigos de Daniel, no capítulo 3 de Daniel. Lê essa história. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo da fornalha ardente. Rejeitaram curvar-se e adorar aquela estátua de 30 metros de altura em ouro de Nabucodonosor. Recusaram adorar a estátua.
E eles disseram: rei, nós não vamos adorar a tua estátua, porque o nosso Deus, Ele pode livrar-nos e Ele vai livrar-nos. Eu gosto muito destas palavras deles. Lê lá depois, está lá escrito. E eles disseram: Deus vai livrar-nos, mas mesmo que não livrasse, nós jamais nos curvaríamos perante a tua estátua. E então lançaram, o rei ficou tão furioso, ainda mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, como se já estivesse, aquilo devia estar já quentinho, mas depois 7 vezes mais, de tal forma que os matulões que foram levar os três amigos à fornalha foram queimados vivos. Morreram instantaneamente ao levá-los à porta da fornalha. E foram lançados para dentro da fornalha, amarrados. E de repente, Nabucodonosor, ele diz isto: para aí, não entendo. Como é que nós lançamos 3 homens atados dentro da fogueira e estão lá agora 4 homens soltos? E estão passeando na fogueira. Estão passeando e o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses, disse Nabucodonosor. Diz que eles eram 3 que foram lançados, amarrados, e estavam agora, ele via lá 4 soltos, e diz que eles passeavam, o termo da Escritura, eles passeavam. Tu não tens que temer, tu tens que passear, tu tens que confiar em Deus, tens que descansar em Deus, porque aquele 4º está contigo. Aquele 4º, Cristo encarnado, estava ali com eles. Cristo, o Filho dos deuses, como lhe chamou Nabucodonosor. E eles saíram da fornalha ardente. As suas roupas não se queimaram sequer, nem um fio dos seus cabelos, está escrito, nem sequer cheiravam a fumo. Agora tu tens que ter a atitude deles, a ousadia deles. É impossível caminhar em vitória com Deus se não tiver em ti, se não existir em ti uma ousadia santa. Não é arrogância, é ousadia santa. Não é porque tu és alguém de especial, é porque alguém muito especial não só está contigo, mas está em ti agora. Em ti. Aleluia. Aleluia. Não importa o que possa vir contra ti. Lembra-te. Todos nós já ouvimos falar em grandes furacões. Eu não tenho agora aqui uma fotografia, mas vocês podem, certeza que já viram na televisão fotografias. Existe uma coisa que se chama o olho do furacão. Quando já ouviu falar no olho do furacão? O olho do ciclone, o olho da tempestade. Sabes uma coisa? Nesse olho, nesse espaço geográfico, que é chamado o olho, ou o centro do furacão, sabes que o tempo é bom lá? Não há ventanias fortes, normalmente está o tempo bom, céu limpo, tranquilo. Há uma paz incrível no centro, no olho do furacão. Isto é um facto. E eu quero te dizer, quando tu caminhas no centro da vontade de Deus, pode tudo à tua volta estar um furacão, mas quando tu permites que a palavra de Deus esteja no centro da tua vida, quando os teus olhos estão postos em Cristo, tudo é possível. Tudo é possível. Por isso, nesta manhã, não importa aquilo que possa estar a vir contra ti, tu podes permanecer forte, confiando em Deus e na sua palavra. Eu quero te dizer esta manhã que tu vais vencer. Tu vais vencer porque tu já venceste há 2000 anos na cruz do Calvário. E essa vitória vai se materializar na tua vida. E tu vais chegar são e salvo ao lado de lá. Tu vais chegar são e salvo
à outra margem, como Jesus falou. E tu vais lá chegar com um grito de vitória, com um brado de júbilo nos teus lábios. Porque Deus está contigo, Ele é fiel, sempre. Quer tu sejas, quer não sejas. Deus é fiel. E quando tu confias nele, Ele jamais deixa ficar mal aqueles que nele confiam. Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, por cada vida, cada pessoa que nos está a ouvir. E eu oro, Pai, por cada um deles. Eu posso não os conhecer a todos, certamente, mas tu conheces muito bem. Eu oro no nome de Jesus, que a tua graça se manifeste sobre cada um deles. Eu oro, Senhor, que haja uma paz sobrenatural no meio da tempestade. Eu oro, Pai, que cada família, Senhor, que nos está a escutar nesta manhã, onde quer que a tua palavra esteja a chegar, eu falo abundância nesses lares. Eu falo saúde divina nesses lares. Eu falo uma paz e uma harmonia na família, nessas casas, no nome de Jesus. Eu falo uma provisão sobrenatural de Deus, Senhor. À medida que eles confiam em Ti. À medida que eles são fiéis à Tua palavra, Senhor. Eu te dou graças por cada uma destas vidas. Eu, se calhar, Senhor, posso não vir a conhecer alguns deles pessoalmente nunca, mas Tu os conheces muito bem. Eu, se calhar, Senhor, só verei alguns deles no céu um dia, mas Tu sabes o que cada um está a passar neste momento. E por isso eu oro que a Tua palavra possa cumprir aquilo para o qual foi enviada, conforme está escrito. E eu declaro que ela não voltará para Ti vazia, antes fará aquilo, Senhor, que Tu declaras. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Eu vos abençoo. Recebe o amor de Jesus, recebe muita paz, recebe um grande abraço neste dia, porque coisas bonitas estão prestes a acontecer na tua vida. Crê nisso. Crê nisso. Por isso vai, fala com outros, partilha com outros aquilo que acabaste de ouvir. Medita nestas coisas e põe a palavra de Deus em prática. Tu és alguém muito especial que Deus ama. Nunca te esqueças disso. O teu valor é imenso. A vida de Jesus foi paga por ti. Por isso tu és importante. Então, não acredites em mais nada que possa vir do outro lado diferente disto. Tu és importante, tu és especial e Deus vai cumprir o seu propósito na tua vida. Crê nisso. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e até breve.